pessoal, eu sou a Mayu e vamos começar mais um vídeo. Antes de iniciar o vídeo, eu peço para você que curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal. Enfim, sem mais delongas, vamos ao assunto. O tema de hoje são os 3 vilões mais assustadores do desenho Coragem e o Cão Covarde. Interessante ressaltar que o desenho é de 1996, mas ele traz de uma maneira muito lúdica problemas sociais, inclusive psiquiátricos, que a gente enfrenta até hoje. Em primeiro lugar, o espírito da lua cheia ou espírito da colheita. Nesse episódio, nós somos agraciados aí com a bizarra visão de uma face em formato de lua que manda a família de Coragem dar o fora. Isso mesmo. Repetidas vezes no episódio, esse espírito fala para eles: deem o fora, deem o fora. Em seguida, as coisas ali na casa começam a se mexer, assustando o Eustácio e a Muriel. Algo que é bem macabro e remonta aí às histórias de espíritos malignos, essas histórias paranormais que a gente assiste por aí, que habitam, ou protegem um local onde as pessoas residem. É interessante, eu inclusive revi o episódio algumas vezes para montar o roteiro aqui, e por isso, desde já eu peço para você deixar aquele like, se inscrever para ajudar a sua amiga aqui. Bom, interessante que esse espírito aparece logo após a Muriel plantar uma pequena flor em seu quintal e fazer uma espécie de oração, prece, reza, enfim, retirada de um livro sagrado. Eu tirei essa conclusão porque ela está segurando o livro, então, teoricamente, deveria ser um livro sagrado. Parece muito com a Bíblia, né? A partir dessa análise aí, eu acabei concluindo que, de alguma forma espiritual, o ato do plantio naquela terra infértil lá de lugar nenhum e o pedido de bênção sobre aquela planta tenham de alguma maneira evocado esses seres espirituais que queriam, no fim, aí, dar uma lição no Eustácio. E vou explicar melhor para vocês o que esse espírito, no caso, queria. Ele entrou em contato com a Muriel, o Coragem e o Eustácio e falou para eles que eles deveriam ter uma colheita fértil. Mas para quem tem uma terra improdutiva e que aquela plantinha do início do episódio estava praticamente murcha, eles não viam quase uma saída, para atender o pedido aí, melhor a ordem, do espírito maligno. Então, o que acontece? Eles passam o episódio inteiro buscando uma maneira de fazer essa flor florescer. E isso faz com que, logo antes da florzinha florescer, eles conseguem, o Coragem cria um vínculo momentâneo com o Eustácio, E o Eustácio se abre, assim, para se aproximar do Coragem de uma maneira positiva. Diferente de todo o desenho, em que a gente sempre vê uma atitude rude do Eustácio em relação ao Coragem. Então, como desfecho para vocês, dizendo aqui que essas coisas, essas teorias que vocês estão vendo aqui são inéditas, tá bom? Eu que elaborei elas a partir de assistir os desenhos e de alguns conhecimentos que eu tenho de outras áreas. Eu queria falar para vocês sobre o Eustácio, especificamente o Eustácio, que tem um comportamento quase que 100% reclamão. Ele é conhecido como Eustácio Resmungão, E eu quero falar para vocês que a gente pode pegar o desenho para falar de um tema muito sério, que é a distimia, que é aí um transtorno psiquiátrico, que envolve, literalmente, a pessoa estar sempre no aspecto de mau humor, de reclamações, de uma visão negativa da vida, sempre se queixando. E isso é o que a gente vê no Eustácio a todo momento, Até as pessoas fizeram um meme uma vez que elas estavam se tornando o que elas sempre tiveram medo, O Eustácio. E para embasar minha teoria também, tá aqui uma foto do Eustácio e da Muriel de quando eles se casaram. E vocês podem ver que o mau humor impera a vida dele toda, É uma coisa predominante no Eustácio. Então, para mim, eu acho que o Eustácio provavelmente seja distímico. Clima de mistério, vamos pro segundo colocado. E esse você vai me perguntar, Mas, mãe, esse patinho amável aí não tem nada de assustador. Por que você escolheu ele,
Bom, né, não se atenha tanto à aparência, né, cara ou cara, telespectadora que está aí me ouvindo. Esse patinho, ele é um dos personagens que eu acho ele um dos mais fascinantes do desenho. E dos mais perigosos. Porque ele é praticamente aí um retrato de um psicopata. E eu vou te explicar por que, que eu tenho essa teoria. Esse patinho, né, ele é considerado por todos um patinho adorável, encantador, lindo e carinhoso. Exatamente com essas palavras que eles descrevem ele no desenho. A Muriel repete várias vezes isso. Exatamente assim, né, que ele é definido. E adivinhe, né? Vamos falar bem na questão de conhecimento sobre psicopatia. Os psicopatas são excelentes em manipular as pessoas, para que elas se associem, né? Eles, a imagem deles, a pessoa deles, a maior quantidade de coisas boas e emoções positivas possíveis. Enfim, mas como acontece o episódio do patinho? Vamos falar um pouco sobre o episódio. Acontece que o patinho, o comportamento dele é o seguinte: ele se afeiçoa ao Eustácio. Uma coisa absolutamente normal, né? Já que o Eustácio é um ser humano adorável. Contém altas doses de ironia nessa frase. Não é mesmo? Então, mas enfim, depois disso, ele passa a atacar tanto a Muriel quanto Coragem, no momento em que eles se aproximam de algum modo ali do velho resmungão. E sim, pessoal, psicopatas são capazes de sentir amor. Eu fiz pesquisa, tá bom, gente? Eu não tô falando isso tirando de fonte as vozes da minha cabeça, ok? Eu fiz pesquisa, fui buscar isso em sites de profissionais da saúde mesmo, de psiquiatras. Então, enfim, prossigamos. Os psicopatas são capazes de sentir amor. Muita gente acha que não, né? Mas sim, eles são, cientificamente, os psicopatas são capazes de sentir amor. Mas é óbvio que é extremamente difícil para eles expressar esse amor, né? E terem relacionamentos de alguma forma saudáveis. Então, por isso que o patinho se apaixona. Literalmente, ele se apaixona nesse sentido. Ele ama o Eustácio porque logo que ele nasceu, logo que ele chocou o ovinho dele, ele viu o Eustácio e ele achou que o Eustácio era a mamãe dele. E ele fica o episódio inteiro chamando o Eustácio de mamãe. Literalmente. E aí ele se afeiçoou ao Eustácio. Só que ele é muito psicopata, o patinho. Porque ele chega a, enfim, tramar... ter atitudes extremas aí de ciúmes de qualquer pessoa que chega perto do Eustácio. E aí eu lembrei, e além das atitudes de ciúme, acontece que no episódio inteiro, né, como no episódio passado, falei que eles ficam boa parte do episódio buscando uma maneira de fazer a planta crescer. Nesse episódio acontece que fica uma boa parte do episódio o Eustácio sendo mimado pelo patinho. E toda vez que a Muriel tenta se aproximar do Eustácio, ele ameaça ela de morte com atitudes, tipo, ele prende um ferro na parede, se ela pegar um determinado talher, puxar, o ferro vai cair na cabeça dela, ele literalmente trama a morte da Muriel. E a morte do Coragem também, várias vezes o Coragem escapa da morte porque o patinho é um psicopata. E aí a gente tem uma visão bem sensata disso, quando a gente observa que eu peguei aqui, né, eu peguei um trecho de uma palestra que eu assisti do Guido Palomba, né, que aí é um grande psiquiatra forense brasileiro, e ele fala numa entrevista, né, essa que eu assisti, que o que difere uma pessoa normal de um psicopata é o abismo que existe entre você desejar matar ou prejudicar alguém por raiva, uma coisa normal, né, de nós, indivíduos, né, muitas vezes a gente olha alguém faz alguma coisa pra gente, nossa, matava, né, mas você não vai, e entre você efetivamente fazer coisas perversas com os outros. Então, por isso que eu baseei a minha teoria de que o patinho é um psicopata nessa frase do Guido Palomba. E porque ele, de fato, ele trama planos para tentar eliminar as outras pessoas que convivem com o Eustácio Resmungão. Bom, né? Eu quero que vocês entendam que eu não estou de mimimi, viu? Não é um mimimi, eu já expliquei no vídeo que eu ia falar sobre teorias, porque, assim, antes que alguém venha nos comentários falar que eu estou problematizando o desenho, eu não estou problematizando o desenho, eu estou literalmente fazendo uma análise do desenho, e
É literalmente para vocês abrirem a cabeça. E eu sei que quem assiste geralmente tem aí entre os seus 15 até 30, 40 anos aí, até mais, né? Pessoal maravilhoso que assiste aqui o canal. Muito obrigada a cada um de vocês que fazem eu acreditar no meu sonho. Ainda quero bater 2K aqui ainda. Muito obrigada, gente. Eu não postei nada assim. Eu acho que eu postei alguma coisa falando sobre o 1K, não sei, mas novamente eu agradeço vocês por ter batido 1.000 inscritos. Vocês são maravilhosos e me ajudam demais, demais, demais. E eu fico feliz com o feedback de vocês, com os comentários falando no vídeo anterior, né, que vocês aprenderam, nos outros vídeos, vocês aprenderam umas coisas que vocês nem imaginavam sobre os desenhos. E isso literalmente enche o meu coraçãozinho de amor. E chegamos agora no nosso terceiro lugar. Falei baixinho aqui porque esse é de arrepiar, o Tarantela. Você provavelmente se assustava, né, assistindo Coragem aí no SBT, geralmente foi onde eu descobri, ou Cartoon Network, enfim, se você era mais privilegiado. Mas eu acho que poucos de nós aí pensaram que a maior parte dos temas ali que nos causavam tanto medo, estavam ligados a 3 coisas: religião, doenças psiquiátricas e criminosos. Interessante, não é? Enfim, você fica sabendo dessas coisas maravilhosas estando aqui inscrito no canal. Já peço para você continuar se inscrevendo. E eu pretendo melhorar muito a questão da qualidade dos vídeos. Podem ficar tranquilos, vai ter muita mudança nesse canal aqui. Eu espero que vocês gostem do roteiro, porque por enquanto, na minha situação atual, eu tô podendo investir bastante no roteiro, mas ainda me falta um pouco de prática em fazer vídeos. Relaxem, isso vai passar. Vai ter muita evolução nesse canal. Esse vilão seria aí... Enquanto o outro era um psicopata mais sutil, esse aqui seria basicamente um psicopata frio e calculista, a personificação do tal. Isso porque, né, desde o tempo que ele era vivo, situar vocês que ele é um zumbi, digamos assim, a aparição dele já é como um ser não vivo, ele morreu e, enfim, vive como um morto-vivo por aí, continua enganando as pessoas. Que o tempo aí que ele era vivo, ele atraía pessoas para a morte, né? Com o pressuposto, uma pessoa cruel, né? Literalmente. Com o pressuposto de que as faria serem grandes atores e atrizes famosos, né? E foi com esse pretexto que ele conquistou a afeição da Muriel. Então, ele quer atrair a Muriel para ser a estrela do filme dele. Na verdade, ele quer realmente matá-la, né? E aí ele tem um comparsa que, juntamente com ele em vida, enganava as pessoas e levava elas para a morte. Acontece que o Coragem, né? Não sei se vocês lembram, mas o Coragem fazia aquelas pesquisas extremamente profissionais do computador e ele descobre que ele matou 12 pessoas quando ele era vivo. E foi preso, mas depois foi solto por um apartamento. E depois disso ele ressuscitou. E ele ressuscitou, né? E aí ele estava enganando, usando um disfarce, digamos assim, que era basicamente um óculos com um nariz falso, esse disfarce para enganar as vítimas dele, que no caso seria aí a Muriel e o Eustácio. E aí ele faz toda a questão de um ritual para conseguir... ele fala que esse ritual seria o filme em si, mas na verdade não. Ele faz isso tudo para poder conseguir aí matar a Muriel. E ele não consegue. Então a gente passa... E aí, como eu disse, que a gente tem que ter uma problemática no desenho, né? O desenho sempre traz uma proposta que tem muito mais profundidade do que a gente imagina, né? Porque eu fazendo essa análise, eu pensei, meu Deus, eu só tinha medo, né? Quando eu assistia antigamente, mas eu não imaginava que as coisas eram tão profundas assim. E tem, né, essa questão, e quando a gente se depara com isso, a gente percebe que ele colocou essa situação para falar de um outro aspecto também, que é a nossa ingenuidade, porque a Muriel foi muito ingênua ao não perceber que uma pessoa totalmente estranha
totalmente aleatória, ela não conhecia, estava oferecendo para ela uma proposta de ficar muito rica e de ter todo o seu ego ali valorizado. Então, olha só que ensinamento rico, né? Pra gente, que a gente possivelmente não percebeu. No quanto a gente é facilmente manipulável por pessoas psicopatas, né? Digamos assim, como ele. Por isso que o título desse vídeo vai ser relacionado a doenças psiquiátricas, porque na minha leitura analítica dele, a gente tira muito de psiquiatria, muito de comportamento humano dentro desse desenho. E, enfim, ele era um criminoso, de fato, né? Ele era um psicopata criminoso. E acontece que ele não consegue. Passa um desenho inteiro, o Coragem tentando livrar a Muriel, que tá sempre correndo pro abismo, né? Correndo pra própria morte, porque naquela ânsia de ter sucesso, naquela ânsia de conquistar o posto de superstar que o Tarantella tá oferecendo para ela, ela ignora o Coragem. É mais ou menos isso que a gente faz. É um outro ponto também, antes de finalizar o vídeo, que eu quero deixar para vocês, que é aquela questão que, em basicamente todos os episódios, o Coragem é sempre aquele profeta que sempre diz para as pessoas, poxa, primeiro que ele é sensitivo, ele sempre sente que uma pessoa é estranha, e isso também seria uma coisa muito própria do universo canino aí. Posso fazer mais vídeos falando sobre isso, né? Que é essa sensibilidade dos cães. Inclusive, tem umas coisas fantásticas sobre os cães, sobre o fato deles conseguirem saber, mais ou menos, identificar quando o seu dom tem algum tipo de doença e outras coisas assim. E tem muitos fatos interessantes sobre o mundo canino. Uma outra hora eu escolho um outro desenho, até mesmo esse, só para dar uns pontos aí, fazer um analisando aí o próprio Coragem. Bom, voltando, Coragem salva eles do Tarantella. E para você que ficou essa explicação inteira pensando, mas será que esse Tarantella não é baseado no Tarantino? Sim, ele é. Realmente foi feito baseado no do Tarantino mesmo. Bem, pessoal. Então o vídeo chegou ao fim. Eu queria falar para vocês que vai ter mais vídeo essa semana ainda no canal. Que eu vou atender os pedidos do pessoal que pediu One Piece, que pediu mais algumas outras obras para analisar. Se você tiver mais algum pedido de série, filme, anime para poder analisar, deixa aqui nos comentários. Se você descobriu alguma coisa, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, enfim, deixa um comentário aqui também, eu vou adorar saber. E deixa seu like, se inscreve se puder. E é isso. Um grande beijo da Mayu para você.